Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede, gravando mais um vídeo. Desta vez, um estudo da Palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Mas de antemão quero agradecer a você que escreveu recentemente no canal, dizer-me muito obrigado. Curta nossas publicações, ative o sininho para que quando nós publicarmos um vídeo você receba a notificação. E acima de tudo, deixe também seu comentário, que é muito importante para nós. Nosso breve estudo de hoje, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo deixa bem claro para Timóteo, para se afastar desse tipo de pessoas, que sejam todas essas qualidades que ele mostrou aí. E se nós formos colocar um título para esse estudo, ia colocamos assim: a igreja dos últimos dias, a aparência da piedade, né? Que ela só tem só aparência, ela não é piedosa. Ela tem aparência de piedade. E no nosso estudo, ele vai dizer assim para nós: característica da igreja dos últimos dias. Neste texto podemos perceber que a construção social da cultura ocidental impulsiona o homem a ser exatamente conforme foi escrito por Paulo há tanto tempo, né? Que já faz muito tempo que ele escreveu isso, mas ainda continua sendo atual hoje em dia. Vejamos algumas das características que Paulo descreve e vejamos se elas se encaixam na nossa realidade atual, né? Se o que ele falou se encaixa na nossa realidade hoje, se os homens são tudo aquilo que ele deixou descrito ali para nós. Primeiro, egoístas ou amantes de si mesmo. O dicionário nos mostra que egoísmo é o amor exclusivo à pessoa e aos interesses próprios, ou seja, é a preferência do eu ao invés do todo. Será que precisamos de alguma prova que somos todos egoístas? No tempo dos apóstolos, em Atos, a palavra nos mostra que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículo 44. As características da igreja são avessas aos interesses próprios, pois o nosso interesse é fazer a vontade de Deus e não a nossa. A gente observa que a igreja primitiva ela vivia o quê? Em união, tinha um só pensamento, né? Uns ajudar os outros. É tão tal que muitas pessoas vendiam suas posses e colocavam o dinheiro aos pés de si para ele assistir aqueles que necessitavam, que precisavam de alguma coisa. Que não é, se a gente for observar na igreja hoje, não é dessa mesma forma, né? Mas naquela época, eles não estavam preocupados com suas propriedades, estavam preocupados só em assistir aqueles que necessitavam. Por isso que ele diz: pois o nosso interesse é fazer a vontade de Deus, não a nossa. E a vontade de Deus é que um ajude o outro. Feito Jesus disse: vocês serão meus amigos se amáveis uns aos outros. Naquela época, na igreja primitiva, existia isso. Um amor que um ajudava o outro. Um assistia o outro naquilo que ele podia, naquilo que ele necessitava. Esses aí são os homens amantes de si mesmo, nosso primeiro ponto, nossa primeira observação. O segundo, avarentos. O dicionário nos diz que a avareza é o apego sórdido ao dinheiro para o acumular, e ainda é a falta de generosidade. Infelizmente, a avareza também já faz parte nas nossas comunidades e denominações, porém, não é bom que seja assim. Por causa da nossa avareza, estamos fazendo aquilo que é santo um mercado, né? Vendendo, né? O que é santo está se tornando um mercado. Nos últimos tempos de Jesus, ele limpou o templo com um azorrague, e certamente limpará também os dos nossos dias. Novamente, Atos nos mostra que os verdadeiros cristãos fazem com o seu dinheiro. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos capítulo 2, versículo 45. Veja aí a diferença. Se soubéssemos e conhecêssemos o verdadeiro, certamente distribuiríamos a nossa riqueza entre tantos irmãos que têm necessidade. Sabe por que não fazemos isso? Porque somos avarentos e desprezíveis. Vivemos sob a regra do príncipe deste século, que domina o mundo inteiro através do dinheiro. Se o dinheiro
é a sua vida e você não está disposto a dividi-lo, então certamente você não serve para o Senhor. É impossível servir a dois senhores, conforme lemos em Mateus. Não podereis servir a dois senhores, a Deus e a riqueza. Mateus capítulo 6, versículo 24. É isso. Hoje a gente vê que muita gente está preocupada em ganhar muito dinheiro, em ter muito dinheiro, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Na época da igreja primitiva, ninguém estava preocupado com dinheiro, estava preocupado em ajudar os irmãos. Por isso que ele vai dizer aí, né? Homens avarentos. Segundo, terceiro, presunçosos. Os presunçosos são pessoas que demonstram excessiva confiança ou orgulho exagerado em si mesmo. Eles confiam em si e não são humildes ou modestos, mas são excessivamente arrogantes e desprezíveis, não considerando as outras pessoas. Uma ou outra tradução para esta característica é exatamente a arrogância. Estas pessoas tendem a ser insolentes por sua altivez e menosprezam todos os outros, julgando que não há ninguém que se compare a eles. É uma característica terrível e diabólica, mas que igualmente assola principalmente as pessoas que servem ao Senhor em nossos dias. É muito comum perceber servos de Deus presunçosos, né? Presunçosos, achando que ele é melhor do que o outro, que só ele sabe fazer as coisas, que só ele e ele mais ninguém. Mas a gente sabe que não é assim. Existem muitas pessoas, né, que podem fazer o serviço que o outro faz. Não há ninguém melhor do que ninguém. Esses aí são os presunçosos. Em seguida, soberbos. De igual modo, os soberbos são altivos, orgulhosos e arrogantes. Porém, esta atitude está mais ligada ao fato dessas pessoas se considerarem melhores que as outras, né? Se acha melhor do que todo mundo. O soberbo sempre exige o melhor lugar, a melhor companhia, o melhor de tudo. É a exaltação do seu eu em detrimento do meu próximo. Mais uma característica muito comum hoje, pois os nossos ministérios foram formados por profissionais. A dicotomia entre os sacerdotes e os crentes é gritante. Essa diferença faz com que os irmãos que servem se tornem soberbos. A saída neste caso é entender que somos todos sacerdotes diante de Deus e aprender a praticar essa realidade. Tanto a presunção quanto a soberba demonstram que não possuímos o fruto do Espírito, pois dentre as características do fruto do Espírito está a humildade. Todo aquele que é cheio do Espírito de Deus é humilde e não acaba de coisa alguma, ainda que tenha realizado, não se gaba de coisa alguma, mesmo que tenha realizado grandes coisas para o Senhor e nem se considera melhor que ninguém, pois sabe que somos todos pecadores. Então, tem gente que realmente é assim, ele sabe que o que ele está fazendo não é ele, é Deus usando ele, por isso que ele não se gaba daquilo que ele fez, porque ele sabe que ali é Deus usando ele, não é ele. E muitos que se gabam se acham os maiorais, mas eles esquecem que tudo é de Deus e para Deus e para a honra e glória dele, não nada são nossos. Mas infelizmente existem pessoas que se acham melhor do que as outras, sabem fazer melhor, são melhor em tudo, querem o melhor lugar. Infelizmente é assim. Blasfemos. Os blasfemos são aquelas pessoas que enchem a sua boca de violência, crueldade, insultos ou são rudes no falar, que mentem, são dissimulados, caluniadores, difamadores. Veja que essas características não se encaixam naqueles que são santificados e aperfeiçoados na graça de Deus. Um dos livros que mais fala sobre este tema e que demonstra a diferença entre sábios e ímpios é o livro de Provérbios. Veja o que ele nos diz sobre isso. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Provérbios capítulo 10, versículo 31 ao 32. Este texto nos mostra que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Ou seja, aquilo que falamos representa quem somos. Se falamos sabedoria, somos sábios. Mas se a nossa boca se enche de blasfêmia, então certamente isso é que enche o nosso coração também. É ou não é? Porque a Bíblia deixa bem claro. Cada um só fala do que o coração está cheio. Se está cheio de bondade, vai falar bondade. Se está cheio de maldade, vai falar maldade. Outro que Paulo falou, outra característica do ser humano, desobediente a pais e mães. Isso aí a gente está vendo já há bastante tempo, né? Bastante tempo que a gente está vendo aí os filhos desobedecendo aos seus pais, filho matando pai, pai matando filho.
E o mundo está dessa forma. Tudo que Paulo falou já vem se cumprindo já há bastante tempo. Esta foi uma das características bem interessante, pois ela representa o nosso tempo e certamente diz muito sobre nós mesmos. O século nos ensina que os nossos pais são velhos e não entendem os nossos tempos e as nossas ideias. A Bíblia, porém, nos ensina o contrário. Ela nos ensina a honrar nossos pais. Na verdade, não é bem um ensinamento, mas uma ordenança de Deus em Êxodo. Êxodo vai dizer assim: ora, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor te deu, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. Muita gente que não lê muito a Bíblia está esquecendo desse versículo, né? Tá uma ordenança de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honrar o pai e mãe para que os dias sejam prolongados na terra. Esta palavra é uma ordenança que devemos respeitar. Desobedecer os nossos pais é uma clara evidência de que não entendemos a vontade de Deus, pois a vontade de Deus, em grande medida, se realiza na família, né? Porque o grande projeto de Deus é a família, a célula da sociedade é a família. Ingratos. Para entendermos a ingratidão é necessário compreender a gratidão. A gratidão é o sentimento de lembrança e agradecimento por algo realizado em relação àquele que realizou o ato. A ingratidão é a falta dessa gratidão. Lembre-se que aqui Paulo está falando sobre pessoas em meio à comunhão da igreja. Essa ingratidão demonstra que somos pessoas vazias e que não estão satisfeitas com a obra tremenda que o Senhor realizou por nós. Aqueles que são ingratos não se lembram ou não conhecem aquilo que o Senhor realizou por nós, nem mesmo todos os atos de bondade e misericórdia que Ele realizou em nossas vidas e nas vidas dos milhares de santos através da história. Talvez porque o mundo nos incita a sempre buscar mais em uma série infinita de realizações e conquistas. Na verdade, na vida da igreja, porém, não devemos ter esse sentimento. Nosso sentimento deve ser de conhecer e reconhecer aquilo que o Senhor já realizou por nós. Porque se a gente formos analisar direitinho, né, uma grande coisa Jesus fez por nós. Perdoou todos os nossos pecados a partir do momento que ele foi até a cruz. A partir do momento que ele morreu na cruz do Calvário, já foi uma grande coisa, uma coisa que nós não temos nem como pagar, porque o que ele fez, toda a cédula de pecado que era contra nós, ele cravou na cruz. E como nós poderemos pagar essa grande coisa que ele fez por nós? Nós não temos como pagar. Então muitos esquecem disso. Muitos são ingratos nesse momento que Jesus fez algo por ele e ele o que ele retribuiu em troca foi só ingratidão. Nem se lembra daquilo que Jesus fez. Outros que recebem bênção, recebem cura, mas mesmo assim são ingratos. Não agradecem aquilo que Jesus fez por ele. Outro que ele vai nos falar aqui, outra qualidade do ser humano, da igreja dos últimos dias, profanos. Os profanos são aquelas pessoas que não se importam com a santidade ou em se santificarem a Deus. São pessoas que vivem suas vidas despreocupadamente em seus delitos e pecados diariamente. Não que sejam pecadores imundos, mas elas não se importam em se santificar ou em viver piedosamente. Hoje em dia, essa característica é extremamente fértil no meio dos irmãos. É muito comum vermos pessoas que não se importam em se santificar e que não estão na comunhão apenas por interesse, estão na comunhão apenas por interesse ou por convívio social. Talvez pela falta de santidade que assola as denominações, pois nem mesmo os pastores se incomodam com essas pessoas. Elas são pessoas normais como eu e você, mas desprezam viver uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Elas até sabem da importância de viver dessa forma, mas não se importam em viver mas só se importam em viver do seu próprio modo, seguindo suas próprias paixões. É isso aí que acontece muitas vezes. Até a pessoa está até dentro da igreja, mas ela não se preocupa em ir para um culto de oração, ir para um ciclo de oração para ouvir uma palavra, em ler a própria palavra, em orar em sua própria casa. Ela muitas vezes não faz isso. Ela só vai para a igreja muitas vezes só por ir. Então são pessoas que são profanas, sem afeto natural, mas uma qualidade da igreja dos últimos dias. Essa característica se perdeu um pouco na tradução para português. O original grego nos revela o sentido de uma pessoa insensível e desumana. Em nosso tempo, o capitalismo selvagem nos torna pessoas assim. Hoje vemos que somos demasiadamente desumanos e insensíveis com as pessoas. Os exemplos são inúmeros
João, são inúmeros. João nos incita nesse sentido a amarmos nosso irmão como atos e com a vontade, com a verdade e sinceridade. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 18. É muito triste perceber que muitos de nós, se não a maioria, se encaixa aqui. Mas a nossa realidade deve ser amar ardentemente o nosso próximo. O mandamento de Jesus não foi para amarmos os nossos irmãos, mas para amarmos o nosso próximo. E como na parábola do bom samaritano, o nosso próximo são todas as pessoas em nossa volta, né? Sem afeto natural. Ele não se preocupa com ninguém, só preocupa com ele mesmo. E hoje nós estamos vendo isso num mundo completamente nervoso, completamente corrido. E hoje nós temos aí uma doença que está assolando e que muitos estão preocupados consigo mesmo, não estão preocupados com o próximo. Irreconciliáveis. Os irreconciliáveis são aquelas pessoas que, caso tenham alguma desavença com alguém, se recusam fortemente a se reconciliar por motivos fúteis. São implacáveis e não tomam atrás das suas decisões. É uma característica clara daqueles que não possuem o fruto do Espírito. Devemos perdoar os nossos irmãos, porém, além disso, devemos também nos reconciliar com todos os homens, como Paulo nos ensinou. E se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 8, verso 18. A nossa atitude deve ser amistosa e não com inimizades e contenda. Isso é verdade. Tem pessoas que se aborrecem até por alguém passar por ele e não dá a paz. Fica com raiva, não quer mais ir na igreja, diz que só vai ali quando aquele irmão não tiver. Então são pessoas irreconciliáveis. Caluniadores. Os caluniadores são aqueles que acusam falsamente e são encrenqueiros, buscando sempre uma confusão, bate-boca ou complicações. Assim, o texto de Romanos 8 também se encaixa aqui. Devemos ter paz com todos os homens, no que depender de nós. Não se trata de calúnia se falarmos a verdade, mas é bom saber que, mesmo falar a verdade, precisamos de sabedoria e do direcionamento do Espírito Santo. Porque às vezes você vai falar uma verdade e aquela verdade pode machucar alguém, mas quando você falar a verdade dentro da palavra de Deus, ele vai sentir o impacto da palavra, né? E não vai ficar com raiva de você. Então a gente tem que ter sabedoria para falar com certo tipo de gente. E Hebreus capítulo 12, verso 14, se eu não me engano, vai dizer assim, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Tem que ter paz com todos. Aí, agora, incontinentes. Incontinentes. Os incontinentes são pessoas que não possuem moderação ou não se contêm. Está relacionado à falta de moral e a uma conduta degradante da pessoa. É o contrário do domínio próprio, que é a parte do fruto do Espírito. Essas pessoas normalmente não têm o menor recato e não se preocupam em colocar em prática todo o seu desejo sólido. Aquele que possui o fruto do Espírito não se perde com muitas coisas, mas é contido e cuidadoso. E se não temos estas características, devemos buscá-la em Deus, é verdade, né? Que os incontinentes são aquelas pessoas que qualquer coisinha quer tomar logo uma decisão extrema, quer logo brigar com o irmão na igreja por conta de besteira, então temos que ter cuidado. Cruéis. O sentido original grego para os cruéis está mais amplo. O sentido é de uma pessoa incontrolável, selvagem e feroz, que naturalmente machuca as pessoas à sua volta sem se preocupar. Esta característica se assemelha aos incontinentes, com a adição do descuidado que os cruéis têm com as pessoas à sua volta. Elas não se importam em degradá-los e diminuí-los para satisfazer a sua vontade. Tem pessoas que é assim, quanto mais ele menospreza o outro, ele desfaz o outro, ele se agrada disso. Então são pessoas cruéis. Temos que também ter o cuidado quanto a isso e pedir sabedoria do Espírito Santo. Outra característica da igreja dos últimos tempos: sem amor para com os bons. Aqui o sentido é exatamente este mesmo. São pessoas que não se alegram com aqueles que estão cheios de Deus ou que fazem o bem, talvez por motivos interesseiros ou por inveja e ganância. Infelizmente, isso também acontece com grande frequência. Muitos homens de Deus sofrem muito com a inveja e a ganância de pessoas que apenas desejam se engrandecer no meio do povo de Deus. É importante notar que estas pessoas não têm nenhuma responsabilidade com Deus ou com o Espírito Santo, mas apenas com elas mesmas. É verdade. Porque tem gente que ele tem, se o outro
prega de uma forma, ele tem inveja. Se outro faz uma obra para Deus de uma forma, ele fica com inveja. Então, esses aí são sem amor para com os bons. Então, a gente deve se alegrar quando alguém recebe uma bênção, quando alguém faz um trabalho para Deus, que tem muitos que fazem aí com amor, né? Tem outros que realmente fazem por interesse, mas tem aqueles que fazem com amor. E então, esses que fazem com amor, nós devemos se alegrar com ele. Traidores. A traição é a maior prova de falta de caráter de uma pessoa. Demonstra que somos pessoas invejosas, orgulhosas e que não nos importamos com as pessoas ao nosso redor. Por causa do mercado que se tornou o evangelho no Brasil, não são poucas as histórias que ouvimos constantemente sobre pessoas que foram traídas ou que viveram situações em que pessoas não foram verdadeiras. Isso acontece muito, né? De pessoas que se fazem amigo do outro, se fazem de irmão para falar mal, para entregar por conta de inveja, por conta de ganância. Então temos que ter o cuidado com essas pessoas, traidores, né? Temos que ter cuidado com ele. Mais uma observação a respeito da igreja dos últimos dias: obstinados ou precipitados e imprudentes. A tradução em português trouxe obstinado, mas o sentido não é este. O melhor sentido para esta característica é precipitado, imprudente, pessoas que não consideram antes de fazer alguma coisa, de tomar alguma posição, faltos de sabedoria e de domínio próprio, porque também não se importam se o que fazem ocasionará alguma situação para as outras pessoas. Ele, obstinado, também pode ser também qualificado como traidor, né? Porque ele vai fazer algo e não vai pensar na consequência daquilo ali. Ele faz sem pensar. Por isso que ele está dizendo ali também precipitados e imprudentes. Então, temos também que ter o máximo de cuidado com essas pessoas que são muito precipitadas, que gostam de passar à frente, que tem muita gente assim. Outro ponto, orgulhosos. Os orgulhosos também são pessoas presunçosas e soberbas que se julgam melhor que os outros. Porém, esta característica vai um pouco além das duas anteriores. O sentido no original grego é de alguém tão orgulhoso que este orgulho faz cegar em densas trevas. Ou seja, por se tornar uma pessoa orgulhosa, esta pessoa não consegue se desvencilhar em uma névoa de orgulho que os cobre e cega. É o cúmulo do orgulho e da vaidade própria, que considera que sua própria opinião, ainda que seja sem base ou irracional, é totalmente melhor e mais sábia que a dos demais. É uma aurora irracional de carnalidade e falta de entendimento que culminam em erros e tropeços infinitos. Hoje, estas pessoas se proliferam como gafanhoto e nenhuma delas poderá chegar ao conhecimento da verdade. Que elas se arrependam e que o Senhor tenha misericórdia delas no grande e glorioso dia do Senhor. É feito aquele negócio, Paulo diz, né? É uma passagem que ele diz até em Timóteo mesmo, que são pessoas que não aprendem. Quanto mais você ensinar ela, mais ela não aprende, ela só quer ver do jeito dela. Você diz é assim, não, elas não, é assim. São orgulhosos, são pessoas que não aprendem. O entendimento dela é cauterizado. E no meio da igreja tem muita gente assim também, orgulhosos, achando que são os tais. O último, mais uma característica da igreja dos últimos dias. Mais amigo do deleite do que amigo de Deus. Hoje vemos que a maioria das pessoas se entrega a muitos prazeres em detrimento de se entregarem a Deus e ao Espírito Santo. Talvez essa seja uma das grandes características do nosso tempo. As pessoas perderam o temor do casamento e dos relacionamentos em geral. Os namoros são feitos de qualquer maneira, sem nenhum recato ou cuidado, na maioria das vezes cheios de pecado e exatamente iguais aos namoros dos incrédulos. Irmãos casados se dão a novos casamentos de acordo com a sua própria cobiça, decisão de desejo carnal. Será que este é mesmo o caminho santo e perfeito do nosso Deus? Se amamos mais os prazeres do que amamos a Deus, algo está muito errado e certamente não estamos no caminho perfeito. Se amássemos a Deus, teríamos menos divórcio, por exemplo, pois o nosso prazer não seria o centro dos relacionamentos, é verdade, né? Porque hoje a gente está vendo aí, até no seio da igreja mesmo, pessoas que se casam, depois se separam e ninguém sabe como foi que aconteceu direito e fica nessa. Por quê? Porque ele não está preocupado só com carnalidade, não em viver de forma que a Bíblia
ensina. A aparência da piedade, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. Todas essas características convergem em uma realidade triste. Hoje nós temos apenas forma de piedade. A vida de Deus em nós se esvaziou e ficaram apenas a aparência daquilo que já foi realidade no passado. Nós somos egoístas, avarentos, ingratos e orgulhosos, mas nos portamos como se fôssemos um exemplo de vida a ser seguido. Essa é a maior derrota dos nossos dias. Todos estamos usando folha de figueira para tapar a nossa nudez, enquanto o Senhor chama o nosso nome no jardim. Nós nos escondemos da presença de Deus por medo da nossa consciência e do nosso pecado, pois não temos desejo de nos arrepender. Na comunhão uns com os outros, usamos máscaras para que as pessoas não vejam a nossa fraqueza e pecado. Tentamos nos mostrar como fortes e santíssimos, mas somos todos pecadores, carentes da graça e misericórdia de Deus. Não deve ser assim. Estas coisas não nos preocupam, pois são pequenas demais para ocasionar em alguma coisa. Entretanto, nos esquecemos que o Senhor nos dá o comer pães asmos sem fermento, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. A palavra poder no original grego é dunamis, que representa exatamente este poder miraculoso do Espírito Santo agindo e operando em nosso meio. Esse poder é o mesmo que agiu poderosamente e que foi descrito nos Atos dos Apóstolos e que agiu também em vários avivamentos durante a história. É também o mesmo poder que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se negarmos esse poder, negamos o próprio Senhor Jesus, que nos enviou o Consolador e que opera no meio do povo de Deus. A palavra nos testifica acerca do Espírito Santo, o penhor da nossa salvação, e que opera com realidade em todos o quanto permite o seu agir. No contexto que Paulo está querendo dizer é que, apesar destas pessoas terem aparência de piedade, a sua conduta não será conforme as suas palavras. São pessoas mentirosas e que não podem sustentar aquilo que pregam, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Para concluir, nossa conclusão vai dizer assim: foge também destes, 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. A conclusão e finalização desse texto é um ensinamento. Devemos fugir das pessoas que, apresentando uma aparência de santidade, são avarentos, ingratos, caluniadores, traidores ou que se enquadram nesses pontos citados. Veja que o problema não é ser avarento ou ser pecador. Todos nós somos pecadores e faltos em muitas coisas. O problema é que estas pessoas mentem contra a verdade, fazendo-se algo que não são. Se não temos santidade, devemos buscar a Deus por santidade. Se somos avarentos, devemos buscar a Deus para que Ele nos ilumine. Não devemos mentir contra o Espírito demonstrando uma forma de piedade que não temos. O reconhecimento do nosso erro é o primeiro passo para nos arrepender e santificar. Se não reconhecemos quem somos, certamente não nos arrependemos do nosso pecado. Hoje em dia é muito comum que pastores estejam nesta situação. Isto porque o sistema que foi estabelecido no nossos dias não é perfeito aos olhos de Deus e nem pode subsistir. Ouvimos pregações de pessoas pelo que elas conhecem em detrimento daquilo que vivem, sendo que nem mesmo Paulo, quando se apresentou aos irmãos de Corinto, se baseou em mero conhecimento humano, ainda que pudesse fazê-lo, mas apresentou um Cristo crucificado e sofredor, fazendo saber o real significado do Evangelho de Cristo, porque mesmo Paulo sofreu perseguições e toda sorte de tribulações e situações degradantes por causa do Evangelho que pregava. Portanto, fujamos de todos aqueles que, apesar de terem aparência de santidade, negam o verdadeiro agir do Espírito Santo e o seu poder, mesmo que sejam pastores, homens de renome ou qualquer um. É certo que o Espírito Santo nos declara acerca de todos os homens, assim como a água e o óleo não se misturam, a carne não se mistura com o Espírito.
Se andamos em espírito, então devemos manter distância desta pessoa, pois nada podem adicionar à nossa vida. Por outro lado, tenha sempre ao seu lado pessoas que se enchem com sinceridade do Espírito de Deus. Não busque os grandes centros religiosos, mas busque a comunhão verdadeira das casas e dos pequenos grupos de comunhão. Contra estas coisas não há lei, nem condenação, nem restrições. O poder de Deus deve fluir entre nós como uma fonte que jorra de água pura. Amém? Que nós possamos andar ao lado de pessoas verdadeiras, que não sejam avarentas, presunçosas, ingratos, profanos. Essa é a grande lição que Paulo deixa para nós. O que ele falou lá no tempo da igreja primitiva ainda continua para nós hoje. É uma realidade nossa hoje. E nós devemos ter o cuidado quanto a isso. Não estar ao lado de pessoas que não nos faz crescer espiritualmente. Temos que estar ao lado de pessoas que nos faz crescer espiritualmente e não diminuir espiritualmente. Nós devemos ter esse cuidado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.